Existem dois tipos de mãe. A mãe que quer ficar em casa com o bebê full time, dona de casa, não quer mais saber do trabalho. E a outra mãe que não vê a hora de voltar para o trabalho, não vê a hora de sair dessa rotina com criança, com bebê, de sair desse círculo, né, que é só isso, e voltar para sua rotina de trabalho para se sentir útil, se sentir de novo uma profissional. E eu não sei dizer se para mim foi mais fácil ou não, porque antes da Maia nascer eu já trabalhava o dia inteiro em casa, né? Só que eu trabalho por conta. Então também eu não tinha o direito à licença maternidade e ficar sem atender meus clientes, né? Não podia deixar eles na mão. Então eu fiquei trabalhando até assim, ó, os últimos... Eu acho que eu parei umas 2 ou 3 semanas antes da Maia nascer, graças a Deus eu estava bem disposta. Então eu consegui trabalhar e consegui adiantar todos os meus trabalhos. E logo depois que ela nasceu, eu não sei dizer quanto tempo logo depois, mas eu já comecei a atender meus clientes, já comecei a entrar de novo na rotina, porque ela era um bebê que dormia muito, então ela me permitia conseguir trabalhar e ocupar minha cabeça para não ficar pensando só no puerpério, não ficar pensando só nas partes difíceis e lembrar que tem outra coisa além de uma criança e tem outra pessoa além da Renata mãe. Só que tem um lado negativo disso também, porque como eu trabalho com criatividade, eu preciso focar muito para trabalhar, eu preciso estimular minha cabeça, minha criatividade, e com ela junto, às vezes quando ela estava acordada, quando já estava maiorzinha, né, eu deixava ela brincando no chão do escritório, deixava ela junto comigo, era muito difícil conseguir focar, porque, gente, se tem uma coisa que acontece depois que a gente vira mãe, é não conseguir focar em mais nada, porque a cabeça, assim, ó, uma parte da cabeça sempre está pensando na criança. Mesmo se a criança tá com o pai, tá com a avó, tá na escola, sempre tem uma pontinha ali que tá pensando na criança. Então, tu nunca mais consegue ficar 100% focado em nada. Porque sempre tem ali 1%zinho ali que tá focado na criança. Então, mesmo que ela estivesse brincando, mesmo que ela estivesse olhando um desenho, que ela estivesse quietinha, que ela estivesse dormindo, eu não conseguia focar 100%. Então, o que acontecia? Eu ficava o dia inteiro com ela em casa. Quando o Will chegava de noite, às vezes tinha uns trabalhos que eu não conseguia dar conta com ela junto. Eu entregava a Maia pro Will e ia trabalhar. Então pensa como ficava a minha cabeça, gente. Eu trabalhava o dia inteiro e de noite. E mesmo se eu não trabalhasse na Public, se eu não trabalhasse durante o dia no meu trabalho, eu trabalhava cuidando de uma criança, que também é extremamente cansativo. Mentalmente e também fisicamente, né? Mas eu acho que é mais mentalmente mesmo. Então eu podia passar o dia, então, hoje eu vou trabalhar nos meus clientes só de noite. Vou focar na Maia o dia inteiro. Gente, era muito cansativo. Chegava de noite, eu não queria fazer mais nada, eu não conseguia. Minha cabeça não pensava mais. Então era super puxado. E a gente foi assim com ela até uns 10 meses. Eu que defini mais ou menos o tempo, porque era eu que estava com ela em casa, né? Eu confesso assim que nesse ponto, eu tinha vontade de trabalhar CLT, eu tinha vontade de trabalhar numa empresa para poder sair para trabalhar depois que, né, passasse o período da licença. Só que mesmo colocando a Maia na escola, né, e tal, eu continuava trabalhando em casa. Então, tu acaba meio que ficando muito sozinha, né? Ainda mais que era 2020, aquele período todo e tal. Então, eu ficava muito sozinha. E o que a gente precisa mais quando nasce um bebê, né, e a gente tá no puerpério? A gente precisa se distrair, ver outras pessoas, falar sobre outros assuntos, né? E daí ela ia pra escola e eu ficava em casa o dia inteiro sozinha. Então, também era bem complicado. Com 10 meses ali, então, a gente resolveu colocar ela na escola, meio período, para pelo menos meio período eu conseguir focar no trabalho. A gente esperou 10 meses, porque ela já estava em outubro, mais ou menos, já estava um pouquinho mais calor, já tinha passado, né, várias vacinas que ela tinha que fazer, já tinha passado o forte do inverno, ela já estava se alimentando bem. Então, a gente esperou um pouquinho essa fase, né? Mas logo eu percebi que meio período não era suficiente e daí eu acabei colocando ela logo no período integral. Só que cada mãe é diferente nessa fase, assim, né? Quando a gente fala na mãe e na profissional, né? Tem muita mãe que a gente sabe que vira uma chavinha depois que a gente vira mãe e muita coisa muda. Muitos pensamentos, muitas coisas que a gente falava antes de ser mãe, depois que a criança nasce a gente muda tudo, tá? A gente paga com a língua realmente. E muita mãe também que falava, eu quero voltar logo a trabalhar e tal. E eu vejo muitas mães dizendo, não quero mais, quero continuar em casa, vou dar jeito de fazer uma renda em casa para continuar com o meu filho em casa. Isso também é super legal, porque eu acho que a mãe também tem que encontrar o que vai deixá-la mais feliz, né? Não só o que a criança vai ficar mais feliz. E por isso, assim, a gente vê tanta mulher virando empreendedora, tanta mulher abrindo o seu próprio negócio, virando MEI, trabalhando de casa, para conseguir conciliar, né? Ter a criança, ter seu trabalho, não precisar colocar na escola o dia inteiro.
E claro, a gente sabe que a grande maioria acaba sendo CLT e tendo que bater ponto e passa o dia fora, vê a criança só de noite, só de manhã cedo. Isso também é bem triste, né? Hoje a Maia, ela tá período integral na escola, porque eu trabalho meio período numa empresa e meio período eu trabalho na Public, nas minhas coisas, né? E às vezes é bem difícil conciliar tudo. Só que eu não quero largar nada, né? Eu me sinto bem fazendo essas coisas. A Public é meu sonho, né? Que tá demorando para alavancar, mas aos poucos tá indo. O trabalho na outra empresa também é muito importante para mim, porque me faz ter convívio com outras pessoas, me faz ter um norte, sabe? Sair de casa, trocar de roupa e tal, ter colegas, conversar sobre outros assuntos, que isso também é bem importante, né? Porque chegou uma hora que realmente eu tava me sentindo muito sozinha trabalhando em casa. E eu acho que o ponto principal é a gente não se culpar pelas nossas escolhas, né? Tem muita mulher que se culpa por voltar a trabalhar logo e se culpa e também é julgada. Tem muita mulher que se culpa e é julgada também por parar de trabalhar só para ficar cuidando da criança, só fica cuidando da criança entre aspas, porque a gente sabe que não é isso, né? Mulher que resolve parar de trabalhar fora, ela trabalha muito dentro de casa. E ela trabalha cuidando da criança, cuidando da casa, fazendo várias outras coisas. E às vezes ela trabalha muito mais do que a gente que está trabalhando CLT dentro de uma empresa. E é bem isso, vamos valorizar essas mães que fazem isso, essas mulheres que fazem isso. Porque só quem fica o dia inteiro em casa com uma criança e ainda tendo que fazer todo o resto é que sabe como é que é. E se tem uma coisa que me deixa bem e me faz se sentir bem, é trabalhar. Eu sempre preciso me sentir útil, eu gosto da agitação, eu gosto de ter muita coisa acontecendo, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu me sinto muito entediada se eu não tenho muito o que fazer, digamos. Então, por isso eu tô sempre arrumando o que fazer, eu tô sempre encontrando coisas para ocupar meu tempo, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar, eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar, eu gosto de pensar coisas novas para o trabalho, de pensar coisas novas para os clientes, coisas novas para o Vida Louca de Casada também, para sempre estar evoluindo. E eu nunca pensei que o assunto maternidade fosse o assunto que eu gostasse de falar. Então, até quando a Maia nasceu, eu falei, esse aqui não vai virar um perfil de maternidade. Lê do engano. Mas acabou que foi um assunto que eu vi que o pessoal também tinha interesse e tinha curiosidade. E era um assunto que me deixava feliz em falar, porque cada coisa que eu falava, por mais que fosse uma besteira, um detalhezinho, sempre tinha alguém que falava, nossa, fico muito feliz de ver isso, para saber que não sou só eu. Então eu comecei a ver na maternidade um grupo, sabe, assim, um núcleo que a gente se apoia. Tem muita mãe, principalmente, que tá ali só para julgar, só para trazer energia negativa, mas ao mesmo tempo, assim, a maioria eu sinto que tá ali para se ajudar, sabe? Então, isso também me deu muita força para continuar e para passar pelo puerpério, para começar a voltar na minha rotina também. E agora, sim, a Maia, ela tá com quase 4 anos, né? Ela vai o dia inteiro na escola, eu trabalho fora de manhã e de tarde eu trabalho em casa. Então, tem um dia de tarde que eu pego ela mais cedo que a gente vai na natação. Aí, geralmente eu tento ali quinta, sexta-feira, que é quando minha semana tá um pouquinho mais tranquila, eu busco ela mais cedo também, às vezes eu busco ela pra gente tomar um café, sair. Então eu tento fazer isso, assim, eu sei que eu também não posso simplesmente todo dia, ou então buscá-la muito cedo, porque eu também tenho as outras coisas que eu tenho que fazer na parte da tarde, mas eu também sinto, assim, que tem dias que eu consigo ser um pouco mais flexível, e quando eu preciso eu acabo buscando ela pra gente aproveitar um pouco mais, estar um pouco mais junto. Então, acho que com o tempo eu fui buscando equilíbrio, assim, porque às vezes a gente se sente, é um sentimento muito louco, às vezes a gente se sente muito culpada de deixar a criança o dia inteiro na escola, só que se tem um dia que ela fica doente ou que não tem aula porque é feriado e ela tem que ficar em casa, a gente já se vê louca, porque não sabe o que fazer o dia inteiro com aquela criança em casa, porque a gente não tá mais acostumado e a gente não tá mais naquele ritmo, a gente já tá acostumada a criança ir pra escola, tu ter só um período curto. E não adianta, se a gente fica um dia inteiro em casa, meu Deus, a gente assim, quase se mata, a gente surta, a gente briga, é estresse, é choro, sai da rotina. E ela sente muito quando sai da rotina e a gente também sente. Então fica todo mundo estressado. Então eu cheguei ao ponto de pensar, vou botar ela só meio período na escola, vou parar com o trabalho da Public, vou dar mais atenção para ela, vou ficar com ela. Mas eu sei que vai passar 3 dias com ela em casa e eu já vou ficar louca. Então, eu não vou conseguir. E podem me julgar, porque podem dizer, mas tu é a mãe dela, tu deveria conseguir ficar tanto tempo com ela. Mas é difícil, gente, é muito difícil. Ainda mais nessa fase, ainda mais nessa idade que ela tá. E eu também acho muito importante ela estar indo para a escola para ter o convívio, para ter o aprendizado. Agora ela vai ficar cada vez maiorzinha, vai aprender outras coisas, então é importante ela também
participar de tudo isso. Muito legal, assim, que a gente, aqui em casa, a gente sempre tenta fazer tudo junto, né? A gente sempre pega junto, assim, vamos passear, vamos fazer alguma coisa, vamos os 3. Vamos brincar, vamos montar quebra-cabeça, vamos os 3. Vamos fazer alguma coisa, vamos os 3. A gente sempre tenta estar sempre nós 3, a nossa família junto, e tanto na parte de diversão, quanto na parte de tarefas ou coisas do dia a dia, ou até inclusive com a Maia, a gente também pega junto e também acaba dividindo, né? Só que eu não sabia que era proibido ter um pai que é pai. Sim, eu descobri isso. Eu descobri que tu não pode ter um marido que ajuda, não pode ter um marido que é pai e que faz o papel de pai. Mas isso vai ser assunto para o nosso episódio de semana que vem. Eu descobri que é proibido um pai que é pai.